João Dornas Filho, O Padroado e a Igreja Brasileira. Esta obra de João Dornas Filho, publicada pela Companhia Editora Nacional em 1938, discute o sistema de padroado eclesiástico que representa a relação da Igreja Católica com o Estado no Brasil, durante sua história colonial e imperial, especificamente do ponto de vista político. O estudo é visto como um trabalho fundamental para compreender a teia entrelaçada do poder religioso e do poder político no Brasil, uma visão de como essas forças teceram a estrutura da sociedade brasileira ao longo dos tempos. Dornas Filho investiga o impacto do clientelismo na composição estrutural do catolicismo no Brasil, ponderando sobre suas repercussões para a autonomia institucional sem marginalizá-lo das influências políticas que o elaboram. Um ensaio que discute a divisão entre assuntos da Igreja e do Estado remonta às origens do que é conhecido como regime do padroado, iniciado pela Bula Inter Coetere em 1455. Durante um período em que a influência e o poder da Igreja eram sinônimos de autoridade temporal, o padroado surgiu como uma contrapartida ao regalismo, uma ideologia que concede aos reis a autoridade para se envolverem em assuntos eclesiásticos internos. O ápice desse conflito ocorreu no início da década de 1870, quando bispos de Pernambuco e do Pará foram presos, solidificando ainda mais o impasse em relação às questões relacionadas à soberania e à autonomia entre essas duas entidades na sociedade brasileira. Padroado é o termo introduzido para explicar um sistema em que a coroa portuguesa recebia autoridade para administrar e financiar a Igreja Católica no Brasil e, em troca desse ato, era obrigada a nomear clérigos, bem como providenciar para que igrejas fossem construídas. Este sistema surgiu com base num acordo conhecido como Tratado de Patronato, celebrado entre a Santa Sé e a monarquia portuguesa. Dornas Filho pinta um quadro vívido de como o clientelismo foi colocado em prática no Brasil colonial, ilustrando como a administração eclesiástica entrelaçou estreitamente seus fios com os da governança colonial. Através do seu domínio sobre a Igreja, a coroa podia agora ditar termos não apenas sobre questões religiosas, mas também sobre questões políticas e sociais. O estudo investiga a relação entre Igreja e Estado, com foco específico na Igreja Católica e no Estado brasileiro. Ele retrata como a Igreja atuou como uma ferramenta política para a coroa, ilustrando casos em que os bispos entraram em conflito ou conspiraram com os governadores coloniais e discutindo os efeitos em cascata dessas dinâmicas na estrutura da sociedade brasileira. Em seu estudo sobre o padroado, o autor investiga seus efeitos na autonomia da Igreja no Brasil. Ele postula que, apesar dos benefícios, tanto econômicos como logísticos, que o sistema concedeu, a independência eclesiástica foi de facto dificultada em grande medida. Este compromisso levou a conflitos internos e lutas pelo poder dentro da instituição que são vividamente delineados por Dornas após o declínio do clientelismo após a conquista da independência do Brasil e a subsequente metamorfose sociopolítica. O texto discute as reformas do século XIX que conduziram a uma separação entre a Igreja e o Estado, posteriormente declarada na Proclamação da República, encerrando assim oficialmente o padroado. Ao longo de sua obra, o autor faz uma crítica ao padroado valorizando os aspectos positivos e condenando os negativos, sem esquecer como ele impactou a história eclesiástica e política do Brasil. O legado resultou desta formação mesmo depois de ter cessado oficialmente, retransmitindo complexidades formadas durante aqueles períodos cujos ecos ainda eram sentidos muito além do seu encerramento. João Dornas Filho foi um intelectual e historiador de Minas Gerais, tendo um impacto significativo na literatura. Além deste trabalho, foi autor de muitos outros livros que destacaram sua profunda pesquisa e grande interesse pelas questões históricas e sociais do Brasil. A síntese resume a essência dos principais tópicos e controvérsias apresentadas em O Padroado e a Igreja Brasileira. Síntese e organização. Historiador Charles Aquino. Fonte impressa. João Dornas Filho. O Padroado e a Igreja Brasileira. Brasiliana Eletrônica.